Então, meu nome é Neuza Maria Pereira, eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, no Hospital São Paulo e na Avenida Paulista, quando o hospital era ali nas proximidades da Paulista. Então, eu sou bem paulistana mesmo, né? E aí eu moro agora no Jaçanã, né? Aí mais um quesito bem paulistano. E sou uma pessoa, sou mãe, né? Tenho 2 filhas, um neto e um cachorro. E sou militante do movimento negro desde os anos, praticamente desde que eu nasci, sem ser num contexto totalmente político, né? Porque quando eu nasci, a minha família eu venho de uma família negra, que gosta, sempre gostou de ser negro, teve uma influência, ser negra, aliás, teve uma influência muito grande na vida cultural da cidade, né? Que meus primos tiveram grande importância na formação da escola de samba do Vai-Vai, também do Camisa Verde. Eu tenho um outro primo que foi o primeiro DJ do Brasil, né? Acho que um dos primeiros DJs do mundo, né? Que ele está hoje com Oswaldo Pereira, que está hoje com 82 anos. É uma família que gosta muito de festa e tem uma origem religiosa católica, porque a minha família é mineira e em Minas o catolicismo teve grande influência na manifestação religiosa e cultural da cidade, né? Então eu fui criada dentro do catolicismo, né? Então só depois, muito depois que eu fui tomar contato com o candomblé de uma forma mais como conhecer mesmo do que praticante, né? E então eu sou uma pessoa assim que sou muito voltada com a cultura negra, né? E aí, mas isso foi ficando mais intenso a partir dos anos 70, que eu comecei a tomar muito contato com o movimento negro. O contato que eu digo é de ler alguma coisa, entendeu? Uma coisa aqui, outra coisa ali. Com o movimento negro americano, com o movimento dos direitos civis e principalmente com o movimento dos Panteras Negras. Mas isso eu tinha entre 16 e 17 anos, eu me lembro, acho que com 18 anos, eu li o livro Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, que foi um grande influenciador no pensamento da Angela Davis. Mas por onde que chegou essa influência? Pela escola, pela família? E a minha vida é muito extensa. É que eu estou fazendo agora a minha autobiografia, então estou me lembrando. Quando eu tinha, assim que eu acabei de me formar, lá para os anos 68, por aí, eu lembro que eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu estudei, através de uma bolsa de estudo, eu fui fazer o curso clássico no Colégio Mackenzie. E aí, foi um ano, acho que de 68, que era um ano de grande agitação política ali na Rua Maria Antônia. Então eu presenciei toda aquela briga que tinha entre os estudantes do Mackenzie, que eram ligados ao comando de caça comunista, e o pessoal que era socialista e comunista da Rua Maria Antônia, que ficava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que funcionava em frente do Mackenzie. Então, eu não entendia bem, saber direito por que esses dois, que eles brigavam, entendeu? Os dois brancos, né? Entendeu? Então eu falava, eu não entendia por que aqueles dois movimentos de pessoas brancas estavam se guerreando. Aquilo ali era uma praça de guerra, tinha dia que eu nem podia entrar por aquele portão que eu estava acostumada a entrar para entrar na escola, e aí eu tinha que dar a volta, entrar numa outra rua que hoje eu nem sei mais o nome.
Então eu fiquei muito assustada e eu via que aquele movimento, eu fui depois que eu saí, terminei o clássico para uma outra escola, eu percebi que aquele movimento, eu comecei a ficar mais simpatizante do movimento do lado do pessoal lá da Faculdade de Filosofia, Ciências e muito poucas vezes eu sofri racismo no Mackenzie, mas eu me lembro que uma vez eu estava entrando na faculdade, e lá naquela época no Mackenzie, não é como hoje, que ficou uma escola muito, né, como que fala, virou uma instituição um pouco mais proletarizou-se. No meu tempo, não. O Mackenzie era o must do must, estava entre os 5 principais colégios da cidade de São Paulo. Então, na minha classe, estudava gente que veio do Bandeirantes, gente que veio do ARC, diocesano, gente que veio do Dante. E eu fui para lá com uma bolsa que meu pai tinha me arrumado aí com um deputado. Aí, uma vez eu estava entrando na escola, e eu lembro que eu estava com uma blusa amarela, e eu escutei. E quem mais batia de frente com o pessoal lá o pessoal da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, era o pessoal da engenharia, porque a Faculdade de Engenharia parece que ficava mais na parte de frente, perto, que dava mais para o lado deles. Aí eu escutei, quantos anos eu tinha? 15? 16 anos, eu escutei ele dizer assim, nossa, mas como botar... Ele estava com uma camisa, eu estava com uma camisa amarela, dessas camisas que parece de goleiro, manga assim, né, gola boba e uma comprida amarela. Aí eu passei, tinha um estudante que estava com a mesma camisa amarela igual. Aí o outro falou, nossa, olha lá quem que está com uma camisa igual a sua. Aí virou ele e falou assim, o que eu vou fazer? Botaram um tipo desse dentro do colégio? Então foi a primeira manifestação, mas eu não liguei muito, né, porque o meu pai eu já tinha tido uma educação de como me defender do racismo, né? Meu pai nunca escondeu na minha casa, mas só que era aquela coisa, não, negro tem que ser sempre direitinho, tem que ser comportado, você tem que ser uma das primeiras da classe, você tem, sabe, não liga para essa coisa, se te fizerem alguma ofensa, você não reage, você fala para mim, e não sei o quê, mas procura sempre não dar motivo para eles te agredirem. Então, e também eu era minoria no colégio. Eu me lembro que no colégio todo, naquele período em que eu estudei, que era um período tipo da 1h da tarde até às 5, 6, tinha um aluno negro que fazia engenharia, o resto eu, no colégio todo. E naquela época era uma escola de burguesia. Eu lembro que na minha classe, além de estudar esse pessoal, essa gente que vinha desses principais colégios da cidade de São Paulo, tinha lá filho de diplomata, filho de fiscal de renda, filho de advogado, filho de professor. Então, a única pessoa que era filho de funcionário público, que meu pai sempre, desde que eu conheço, meu pai sempre foi doente e que fazia sacrifício, que eu vinha da Zona Norte, as duas pobres que tinham lá, era eu, e que vinha da Zona Norte, e uma amiga minha que vinha da Vila Matilde, Zona Leste. A minha dificuldade de acompanhar aquela gente que estava... E gente que vinha do Mackenzie nasceu e entrou no Mackenzie. Então, pessoas que estudavam inglês desde da mais tenra idade, desde de 4 anos. Além de todas as férias, eles irem viajar para o mundo todo. Então, era gente que falava inglês fluentemente, tinha gente que era holandês, não sei o quê. Mas eu não sentia assim, eles não me discriminavam, entendeu? Lá, teve uma discriminação que eu estou botando lá na minha autobiografia, com o nome e tudo, que tinha um menino que ele fazia parte de um conjunto famoso da época, um tal de Incríveis. Era, acho que, o conjunto mais famoso de rock que tinha na época. E ele era o crooner desse conjunto. E aí, uma vez eu escutei ele falando no meu ouvido, uma música que chamava Macacá Fu Fu Fu. Então, ele estava falando isso no meu ouvido quando a gente estava descendo a escada para ir para o lanche. Aí eu fingi que não... Fiquei
uma pessoa naquela época, né, com 15, 14 anos, eu não tinha muita atitude assim, né? E eu estava extremamente sozinha dentro da faculdade. E mesmo se eu tivesse com outras dentro da escola, com outros companheiros, eles não iam ter nenhuma atitude. Aí eu me lembro dele, eu fui até procurar outro dia o nome dele lá no Facebook, para eu botar o nome dele no meu livro, entendeu? E aí, eu não acho que é livro, eu não lembro bem o nome dele agora, que está lá, um nome meio italiano. Mas depois até a gente conversou, porque ele sumia da escola, porque ele tinha toda hora que ficar viajando, então ele sumia, e aí as poucas vezes de novo que a gente se encontrou, até falou oi e tudo mais, mas eu sei que ele era, assim, super badalado na escola. Agora, o meu período escolar, que foi mais, que eu me dei muito bem, foi quando eu estudei no Colégio Luiza de Marilac, que eu fiz o ginásio, e tinha umas amigas, as minhas melhores amigas eram negras. E aí foi o meu período mais assim, muito mais, como eu posso dizer, mais feliz, por causa dessa identidade que a gente tinha, não só racial como de classe. Todos os nossos pais eram funcionários públicos médios, né, medianos, e a gente tinha os mesmos interesses, as mesmas preocupações, e era um colégio de freira, assim, de umas freiras bem modernas, então eu tinha saído de uma escola pública e ido para lá, e na escola pública eu vi coisas horríveis, né? A professora botava as pessoas embaixo da mesa, e principalmente as alunas negras que faziam, né, que conversavam, e a maioria dessas alunas negras na escola pública eram meninas bastante pobres, assim, né? E iam muito mal arrumadas e tudo mais. E aí a professora, essas meninas conversavam, tudo, era uma escola enorme, tinha mais. O que eu me lembro bem era que todo mundo era mulher, era uma classe feminina. E aí as meninas que conversavam muito, ela punha embaixo da mesa. Aí era uma mesa grande, né? Então ela punha as meninas embaixo da mesa e de vez em quando eu cutucava assim com o pé. E eu tinha horror disso, né? Então eu não abria a boca. Eu tirava assim de comportamento e o resto eu ia super mal, porque eu não tinha horror de viver, de ser vítima daquela violência, entendeu? Porque eu sempre fui uma menina muito mimada. Eu fui uma menina fui criada com vó. Então, eles sempre desejavam tudo de bom para mim, entendeu? Eu fui criada para ter autoestima. Eu fui uma criança que todo mundo achava bonitinho, que o pai achava bonitinho, que a avó fazia tudo. Então eu não era tratada igual aquelas meninas, porque a minha avó passava meu uniforme bonitinho, punha lação na cabeça, e eu ia todo dia. Antes eu tinha um horário rígido, então eu entrava na escola 1 hora, quando era 8 horas eu era obrigada a fazer o serviço de casa, né? Então eu arrumava a casa, limpava, varria tudo. Às 9 horas elas já começavam a me preparar para eu ir para a escola. Aí sempre tinha na minha casa, sempre tinha alguém que a minha avó punha lá para morar junto, né? Então sempre tinha alguém que me levava. Então eu não era uma menina que eu ia sozinha para a escola, não. Tinha sempre ou meu tio, ou meu pai ia levar para a escola, depois ia buscar, entendeu? Então eu sempre fui uma menina que fui cercada de cuidados. Então a minha riqueza foi a minha principal riqueza como ser humano foi ser cercada por esse amor e esse cuidado de todos os meus familiares. Desde que eu fui bem criancinha, que eu perdi minha mãe com 3 anos e fui morar com a minha avó paterna, entendeu? E tanto é que agora, né, depois de adulta, né, que eu fui lembrar da minha mãe, que eu quis ter alguma lembrança da minha mãe, porque minha mãe morreu, eu tinha 3 anos, e meu irmão tinha 2. E então, esse período da minha infância foi muito interessante, entendeu? Não só da parte dos meus familiares, que me deram toda assistência, que me ajudaram a ser uma mulher de autoestima, que eu tive convivência com tias
que trabalhavam, que foram as primeiras operárias da fábrica, era uma fábrica de óleo, como a gente chama isso? Óleo, margarina, não sei o que, tem um nome específico, né? Do Matarazzo, e aí elas, quando recebiam, toda vez que elas recebiam salário, era vestidinho novo para mim, era sapatinho novo, só que elas morreram todas, tudo muito cedo, porque na verdade elas tinham falta de muita coisa, e eu sou de um período que a tuberculose, ela, que é uma doença de classe, né, uma doença de pobres, que tem pouco cuidado com a própria saúde, né? E você trabalha muito. Igual meu pai teve tuberculose, minha mãe morreu de tuberculose, minhas tias tiveram tuberculose. Nossa. Entende? Então, eu tive depois uns primos que morreu também com tuberculose. É tudo, porque naquela época, agora depois teve, tanto é que eu e meu irmão tivemos até não sei quantos anos, a gente frequentou aquele, que acho que existe, um instituto chamado Clemente Ferreira, que acho que existe até hoje, e a gente tomou vacinas, né? A gente, minha mãe tomou com tuberculose, meu pai morreu com 56 anos de tuberculose. Então isso era tudo falta dos alimentos básicos, né? E que os negros daquela geração, eles trabalhavam muito para dar para formar o que a minha geração depois se formou, principalmente da minha família, entendeu? Então eles trabalhavam em tudo quanto era tipo de serviços. Meu pai, eu me lembro que ele trabalhava no matadouro, né? Ele carregava quando ele chegou, veio de Minas para cá, então ele trabalhava no frigorífico, não foi no matadouro. Então aquelas carnes que chegavam daquela geladeira ele tinha que transportar aquilo para os frigoríficos, então ele trabalhava com aqueles pedaços de carne super gelada, ficava só naquele ambiente. O que aconteceu? Ele ficou com uma pneumonia, que acabou virando tuberculose, porque eles faziam... Quem cuidava disso? Era a minha avó, com aqueles remédios todos daquela, né? Do que ela tinha aprendido com a minha bisavó, que foi escrava, e ela morou em Minas, então ela sabia todos esses remédios caseiros, né? Mas eu e meu pai morreu com 56 anos. E que ano que ele morreu? Você lembra? Quando foi? Eu acho que foi... Não lembro. Eu com essa coisa de data, eu sei que ele morreu com 56 anos. Porque quando meu pai morreu, eu já tinha me formado. Ele conseguiu me ver formada jornalista, né? Então, foi uma vida bastante difícil, né, que meu pai teve quando veio para cá, para dar uma vida decente para mim e para o meu irmão, e depois a minha avó, que ficou morando junto com a gente. Queria que você contasse, então, nesse intervalo aí de 10 anos, como é que a Neuza, ela foi chegar ali em 78 e foi chegar ali na sua trajetória de militante do movimento negro? Eu cheguei por vários caminhos, né? Eu me lembro que quando eu estudei, quando eu saí do Mackenzie, eu fui estudar no colégio Dr. Otávio Mendes, que foi o colégio mais importante que tinha lá na Zona Norte, que é o antigo CEDOM. E eu conheci umas meninas lá, o pessoal fazia teatro, o pessoal fazia poesia. Então eu me lembro, eu conheci umas meninas, duas gaúchas, e a gente morava aqui na periferia e a gente queria conhecer a cidade. Morava na periferia, então a gente queria conhecer, não, vamos sair da periferia, queremos essa coisa que está muito pequena, né, para a gente conhecer. Então aí a gente começou a ir para as boates de noite, né? Eu saía da minha casa, eu dormia na casa delas, aí o pai delas nem sabia nem sabia onde que a gente ia. Então a gente começou, eu fiz um retrospecto, né? A gente vinha para as boates, conheceu muita gente famosa, e conhecemos assim, eu lembro que eu ia numa boate que tinha muito artista plástico, artista de teatro, artista de cinema, enfim, artista de todos os segmentos artísticos. E então, essa gente despertou essa minha convivência com elas despertou até uma nova necessidade de conhecimento, porque eu me lembro que a gente então
conhecer um pessoal que era da noite e que fazia outras coisas além de fazer teatro. Então, eu me lembro que estava na época, a gente foi assistir um filme chamado Woodstock. Um filme revolucionário, que foi um filme que deu uma grande visibilidade para o movimento hippie daquela época, né? Dos anos 60. Sabe que aqui no Brasil chega tudo atrasado, a gente foi assistir em 70, em 70 e pouco. Aí, aquele filme me despertou, tinha um quê de como o ser humano podia ter toda aquela liberdade, entendeu? De você ir para um local, ficar 3 anos vendo um festival dos principais nomes da música internacional, entendeu? Então eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a figura do Jimi Hendrix. E aí eu falei, nossa, aquelas pessoas vivendo aquilo que eles chamavam de amor livre, viviam droga livre. Então foi um momento de contracultura, né? Foi um momento de transgressão daquilo que estava colocado, que as pessoas tinham que seguir como se elas quisessem ser consideradas pessoas de bem. E principalmente conservar todo enfim, quisesse conservar os valores culturais, econômicos e sociais do capitalismo. Então eu achei que esse movimento hippie, ele veio para quebrar isso, entendeu? Para dar uma nova, mostrar os jovens que estavam participando desse movimento hippie, eles estavam mostrando que eles queriam um novo tipo de sociedade, com mais liberdade, que você tinha outras coisas para colocar, né, para falar dentro dessa sociedade. Você queria uma transformação. Aí eu comecei a pesquisar aquilo. Falei, nossa, que movimento é esse? Aí eu fui ver que esse movimento era um movimento que vinha do movimento da contracultura, que já era um movimento transgressor, que queria mudar todo esse tipo de sociedade, principalmente mudar o capitalismo e dar uma nova... Eles impunham, era um movimento que tinha muita poesia, muita literatura, mas tudo uma coisa de contestação, de transgressão, de mudar o que estava posto. Mas a gente vai, não é mudar, não é só contestar. Nós temos coisa para colocar no local. Nós queremos uma sociedade mais igualitária, onde as mulheres possam transitar normalmente, possam fazer todas as coisas que ela que era condenado dentro do sistema capitalista. Então vocês queriam um outro regime que desse uma nova cara para o mundo. Então eu falei, não, isso aí também. Eu fiquei meio que apaixonada, porque eu sou uma pessoa que transgride. Tudo que transgride, eu costumo ver com bons olhos, entendeu? Aí depois eu vou estudar para ver se aquilo corresponde ao que eu desejo de um mundo o qual eu quero, né? Eu sou meio visionária, meio utópica. Aí, quer dizer, aí já comecei a ter me sedimentar, me posicionar, que tipo de mulher que eu quero ser. Eu lembro que eu vi as entrevistas da Leila Diniz, eu falava, não, que mulher maravilhosa. Ela tinha coragem, ela sofreu um grande baque daqueles machistas do Pasquim. Eu lembro que quando ela foi entrevistada, eles usaram tudo ela ficou muito mal vista dentro da sociedade. Depois eu me lembro que ela foi em outro programa, ela até chorou, porque colocaram ela como a puta maior do Brasil, com aquela coisa, com aquele discurso dela, né? Esse tipo de mulher, a coisa da Leila Diniz, eu me lembro que eu via as coisas da Clementina de Jesus, que era uma mulher que começou na carreira artística com mais de 60 anos.
E era uma mulher que ela saía lá do morro, vinha sozinha se apresentar aqui em São Paulo, sabe? Uma mulher forte que ela conseguiu dominar, não dominar, mas ela conseguiu impressionar nomes importantes da música brasileira, entendeu? Então eu comecei a me formar no meu perfil de que tipo de mulher eu queria ser. Então eu peguei um pouquinho lá do movimento hippie, da filosofia hippie, da filosofia da contracultura, eu fui seguindo. Até chegar até hoje, que eu ainda estou em formação. Mas eu me lembro que esse movimento de 68 que teve, que eu presenciei, né, aquele embate entre dois segmentos sociais, né, que era um movimento revolucionário, aquele movimento que teve na Rua Maria Antônia. Sim. Só que eu não sabia, depois que eu fui ver o que era aquele movimento, que era um movimento de comando de caças comunista, que era um movimento altamente, né, anti-libertário, anti-liberdade de expressão, anti-libertário de você fazer uma sociedade onde todos tivessem a mesma oportunidade, era um movimento de casta. Então, eu fui me formando também, vendo que tipo de mulher eu queria ser, que tipo de mulher, que tipo de formação política eu queria ter, o que é que qual seria a minha função dentro de uma sociedade na qual eu era negra. Eu não sabia eu sabia que isso tinha algum impacto, que não era um impacto muito bom. Mas eu não sabia explicar por quê. Porque eu fui criada para me ver como um ser humano. Eu fui criada para me ver como uma mulher negra. Olha, você é uma mulher negra. O meu pai, que foi... Quem que me influenciou para eu depois virar uma mulher feminista? Eu não sei se eu sou feminista. Eu sou uma mulher pela liberdade. Eu não sou uma mulher pela liberdade de todo mundo. Agora, eu me tornei feminista porque eu tive essa formação feminista que foi me dada pelas minhas tias que eu vi que sempre trabalhou, que nunca aceitaram ser maltratadas pelos maridos ou pelos namorados, pela uma avó que também ensinou as filhas a não serem subjugadas pelos maridos, e pelo meu próprio pai. Porque o meu pai, ele me criou assim: olha, todas as mulheres negras fazem uma coisa, ficam fazendo bolo, ficam limpando a casa. Ele falava assim: a mulher negra, ela dorme, se ela pudesse, ela dormia com uma vassoura para ela já acordar limpando. Então, você não tem que ser assim. Você tem que ir para a escola, estudar, não fica se esmerando em saber fazer muita comida, ficar perdendo tempo de ficar bordando, No fim, ele me pôs numa escola que a freira ensinava isso, né? A freira ensinava a bordar. E eu, então, o que eu fazia? Eu era uma péssima bordadeira, mas aí eu tinha umas amigas que sabiam bordar bem, então a gente fazia um jogo. Eu gostava de filosofia, na prova de filosofia, de história, não sei o quê. A gente trocava e elas faziam uns bordadinhos para mim, entendeu? Porque meu pai, todos aqueles estereótipos que as mulheres tinham, só sabiam trabalhar, fazer aqueles serviços né, aquela coisa que a gente para arrumar emprego, né? Que era posto também, né? Que era posto. Então, meu pai me ensinou que eu não devia ser assim. E ele me ajudou a não ser assim. Entendeu? Então, eu tinha um irmão, não é porque ele era homem, ele tinha que fazer, os serviços eram divididos. Entendeu? Então, ele tinha que fazer uma parte e eu fazia a outra. Independente dele ser homem, ele tinha que encerar a casa, ele tinha que lavar o banheiro, ele tinha que ajudar a ilustrar o chão. Depois ele ia brincar. Nunca o meu pai criou nós dois com nenhuma diferença. Nenhuma. Se eu quisesse empinar a pipa, eu empinava, porque meu irmão empinava a pipa dentro da nossa casa. Eu só não empinei porque meu irmão ficava pé da vida, que tem um peso, né? E às vezes eu deixava aquilo arrebentar, mas eu podia fazer qualquer coisa como ele também podia.
entendeu? Se ele quisesse brincar de boneca, desde que fizesse a obrigação dentro de casa, meu pai não ia se importar com que tipo de coisa a gente estava fazendo, desde que não fosse naquele tempo, não pode falar naquele tempo, que dá uma idade, parece que eu sou da idade da pedra, mas naquela época a gente não tinha tanta droga, entendeu? Não tinha tanta. Então a gente podia ficar na rua até altas horas, até meia-noite, 11 horas, tinha aquelas festinhas de São João, que a coisa era um pouco mais inocente. Você falou sobre estou em formação, estou escolhendo a mulher. Eu estava numa época em que eu estava escolhendo a mulher que eu queria ser. Naquela época, que mulher que a Neuza escolheu ser? Olha, naquela época, eu era um misto das minhas amigas, entendeu? Das minhas amigas negras com quem eu convivi no colégio, e depois teve essas duas meninas que me levaram para conhecer o mundo. Então eu era um misto delas. Eu falei, não, aí eu já estou querendo, já estou na fita, porque eu já estou conseguindo vir de lá da periferia para a cidade sozinha. Desde que eu entrei lá no Mackenzie, eu comecei já com isso. Mas tudo muito colocado pelo meu pai, entendeu? Quer dizer, eu tinha que vir da periferia, que eu morava, na Vila Guilherme, até aqui, sozinha aqui. Eu tinha 14, 15 anos. Novíssima. Entendeu? Eu tinha que vir e voltar, porque aí meu pai já não podia ficar levando e trazendo. Ele me trouxe nos primeiros dias e aí eu comecei a circular por São Paulo já com essa idade. Entendeu? Então, tudo que eu via ao redor, na cidade, assim, aquilo entrava dentro de mim. Eu lembro que eu via um mapa, tinha uma loja chamada Pinter, tinha não sei o quê. Então, tudo isso eu via a diferença que tinha entre você morar lá na periferia e você morar na cidade. A cidade era um outro ar, era um outro movimento, era outra gente, era o ônibus. Eu peguei a última fase que teve bonde em São Paulo. Você pegava bonde, sabe? Então, era uma coisa assim. Aí eu fiz o curso clássico, né? O curso clássico é o máximo. Você poderia fazer uma equivalência com o que é a Faculdade de Letras hoje, porque era um curso muitíssimo bom. Eu me lembro que eu conheci quase todos os nomes da literatura brasileira. Uma parte no Mackenzie que eu tive um professor sensacional. Depois eu aprendi quase tudo da literatura portuguesa. Depois eu tive aula de francês. Eu tive aula de alemão. Com 14 anos eu conseguia falar alguma coisa, morando na periferia, sem ter com quem conversar. Eu só conversava ali no livro que a professora dava. E aí, quando eu fui para a escola, para outro colégio ótimo, lá da periferia, saí do Mackenzie e fui para lá, porque estava muito longe, estava ficando muito difícil para eu estudar. Chegar em casa, tinha que ajudar minha avó, e ainda tinha que estudar. Chegava em casa por volta das 6 horas, aí tomava um banho, eu jantava às 7h30, tinha que lavar a louça, tinha que estudar, entendeu? Então ficava meio complicado. Ficava meio complicado. Aí eu vim para essa escola, que era a melhor da Zona Norte, o CEDUM, um colégio famosíssimo. Aí era também muito complicado. Aí eu lembro que tinha francês, e a professora estava na aula falando tudo em francês. Ela admitia que você falasse uma palavra em português, entendeu? Você tinha que falar em francês, você tinha que se virar, entender o que ela estava falando. E aí, tudo isso, eu acho que a coisa cultural, ela ajudou também a abrir muito a minha cabeça. Eu lendo Machado de Assis, eu lendo Manuel Bandeira, eu lendo Ricardo Drummond, porque quando eu estudava lá no Mackenzie, que eu fiz até o segundo ano clássico, você tinha que ler em voz alta os poemas do Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira, de todas aquelas escolas literárias. Então sempre tinha os nomes dos principais participantes daquelas escolas literárias. Então, quando eu era nos poetas, tinha aula que você tinha que ler em voz alta os poemas do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond, do Olavo Bilac, do
Cruz de Souza, que foi o único negro que eu aprendi na escola, no movimento negro, foi o Cruz de Souza. Era isso que eu queria perguntar também, essas Nunca. referências nesse Mackenzie. Nunca teve outro. E Machado de Assis não era colocado como negro. E nem tampouco o Cruz de Souza. Se estudava a obra do Cruz de Souza, não a sua etnia, não o seu pertencimento. E não se falava, e o Cruz de Souza foi o nome mais importante do simbolismo brasileiro. Tinha lá o Afonso Guimarães, que podia com o PH, que também foi muito importante, mas ele foi o Cruz de Souza, e foi o nome principal. Né? E não se falava no Lima Barreto, por exemplo, entendeu? Então, o único escritor que eu aprendi no clássico, que era um curso, já está falando clássico, né? Eu aprendi latim, Cícero, aquelas traduções horrorosas, que você precisava saber declinação para poder fazer uma tradução dos textos de Cícero. Então, o que acontece? Eu tive essa cultura ocidentalizada nos colégios que eu estudei, porque a maioria não havia nenhuma preocupação. Outro dia ainda, aquele Ferreira Goulart, não faz nem muito tempo, ele falou que não existia literatura negra quando já existia o quilomboje, já estava aí há quase também 40 anos. O Ferreira Goulart falou recentemente, antes de morrer, que não existia literatura. E quando que começou o seu contato com a literatura negra? Não só a literatura, mas como a produção acadêmica, né, negra? Mas isso foi só depois que eu fui para a faculdade. E foi seu contato com o movimento negro também? Porque quando eu fui, aí eu fui para a faculdade, embora meu pai quisesse que eu fizesse medicina, porque ele era muito doente e achava que, né, precisava ter um médico na família, e também tem a questão cultural que, né, médico até hoje tem. O único que perdeu um pouco o status de potência intelectual foram os advogados, porque naquela época que vem desde a colonização, era a família que fosse considerada uma família de bem, tinha que ter um médico, um padre e um advogado. E isso permeou toda a cultura, a formação da cultura brasileira intelectualizada em termos de profissão. Então, até hoje, por isso que os médicos são endeusados, como se eles fossem deuses. Todo mundo quer ter um médico na família. Advogado nem tanto, porque virou assim. Aí, imagina, meu pai queria que eu fosse médica, né? Porque ele sempre foi doente e tudo mais. Então, eu falei que não, eu queria... Eu até prestei a faculdade de Direito, né? No Largo de São Francisco. Eu repeti de latim, por meio ponto. Mas aí eu comecei a gostar do jornalismo. Eu gostava, porque como eu vim de uma formação, né, na adolescência, de muito ler, eu gostava de ler e escrever, porque eu ia bem nessas provas que eram para ler e escrever. Então, eu fui querendo jornalismo. Eu achava que jornalismo era uma profissão assim que eu ia poder... E outra, eu era tímida. E eu achava que no jornalismo eu ia ser obrigada a me comunicar com as pessoas. Perdeu essa timidez, entendeu? Que eu tinha, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei lá na faculdade de jornalismo, que eu fui muito bem recebida na faculdade de jornalismo da Casper Libero. Eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular, veio um monte de gente assim, me receber no último ano de jornalismo, porque eles queriam que um negro, que não tinha negra na faculdade. Então eles queriam, o pessoal do centro acadêmico veio todo, eu nem sabia, né, eu nunca tinha, eu tive uma recepção muito boa deles, né. Eu tenho umas memórias muito legais da Casper Libero. Aí eu acabei entrando lá na faculdade, aí começou todos os meus problemas. Quando eu comecei a procurar emprego. Aí eu precisava trabalhar, porque meu pai era doente e a doença dele foi avançando, mas eu precisava trabalhar. Aí no segundo ano, como eu sempre fui assim, grandona, alta, né? Então o pessoal do terceiro ano, o pessoal da Casper Libero tinha muita admiração, porque eu era a única negra, então eu era mimada. Eu precisava trabalhar. Aí o que eles fizeram? Não, vamos levar você para o diário
para o Diário Popular. A gente vai falar que você está no último ano, que você está na nossa classe. Bom, tinha umas meninas lá que depois viraram grandes jornalistas, elas tinham lá uma amizade lá com o chefe de reportagem e eu consegui entrar lá no segundo ano. Mas aí o cara me perseguia, né? O cara que era lá o chefe de reportagem, ele me perseguia, porque ele nunca tinha visto uma repórter, né? Uma pessoa negra. Ele nunca tinha chefe. Então ele ficava com certo receio de me mandar e entrevistar empresário, fazer café da manhã. Eu não estava nem formada ainda. Entendeu? Então foi uma coisa muito complicada para mim, porque eu não estava formada e eu tinha que me desdobrar, né? Porque ele não me dava força. Eu sei que acabei foi um ambiente muito ruim, as meninas tentavam me cercar, né? As meninas que tinham me apresentado, né? Antes de eu entrar na minha matéria, né? E aí acabou que ele me mandou embora. Por quê? Porque ele era um homem, já que naquela época, eu não sei, eu não tive muita sorte de pegar chefes de reportagem decente, né? E ainda mais assim, né? Você imagine isso há quase 40 anos. Nunca tinham visto praticamente não tinha repórter, principalmente mulher negra nas redações. Eu lembro, até pouco tempo, 2000 e pouco, trabalhava no Diário de São Paulo, era a única negra que tinha lá dentro, eu e a minha sócia agora, entendeu? E assim, quando é negra assim, eu não sou pelo colorismo, mas você há de conviver no Brasil, um país que onde se valoriza muito a estética branca, tudo que é branco é melhor, quanto mais você se aproxima da cor branca, melhor tratada, né? Então, essa minha amiga, qualquer um vai ver que ela é preta. A única coisa que ela tem a pele mais clara. Mas ela ainda conseguia ficar melhor. Agora, eu era preta que não tem por onde ir, por onde se salvar, entendeu? E aí foi muito ruim essa minha experiência lá no Diário de São Paulo, que eu fui. Depois ainda voltei a trabalhar lá de novo. Mas é que quando eu comecei a ter aí eu já comecei. Quando eu comecei a trabalhar de jornalista, não pelos lugares que eu ia. Porque se eu for numa empresa, se eu fosse entrevistar um artista, se eu fosse entrevistar um lojista, se eu fosse entrevistar um professor, todo mundo me tratava bem. Por quê? Porque eu sou jornalista, eu não sou Neuza Pereira, eu estou investida da minha profissão. Aí eles não queriam saber se eu era negra. Quem fazia o racismo era o pessoal o chefe de redação, a chefia. Porque eles não se conformavam desta pessoa de pele preta representar o seu jornal. Eles achavam um absurdo. Não, com tanto branco que tem aí, vão pôr essa negra para ir representar o jornal? Você ir fazer o café da manhã com empresários? Eles achavam que não, eram, sabe? E ainda mulher preta representando a empresa. Você lembra de algum fato assim que mais te chocou, assim, de ter passado dentro das redações, nessa sua trajetória dentro dos grandes jornais? Sim, no mesmo Diário de São Paulo. Porque teve uma vez que o chefe de reportagem, ele falou para minha amiga, não, estou aceitando ela aqui, mas ela é um problema para nós, porque ela é negra, a gente tem que ficar escolhendo que matéria que ela pode fazer, entendeu? Porque aí eles preferiam me dar matérias de cidade. Eu me dava bem, né? Eu adoro ir na cidade. Eles pensavam que o pessoal me fazendo super mal. Não sei quando era para fazer alguma coisa assim, né? Caiu lá uma mulher no fosso do elevador, eu não queria fazer. Essas coisas assim, muito grotesca, muito sinistra, aí eu não queria fazer. Mas o resto, de conversar com o lojista, de ver Réveillon na Paulista, de cobrir carnaval, entendeu? Mas tudo, eu me saía bem, eles ficavam
pé da vida, entendeu? Eu me lembro que uma vez eles pegaram, tinham brigado lá com tudo uma politicagem. Aí brigaram com a menina lá, que eles queriam tirar a menina que cobria carnaval. Então mandaram. Aí eu fui cobrir carnaval. Aí eu tinha uma coluna, eu fazia coluna sozinha. E quem assinava era o editor. E eu dei umas outras, né? Porque como eu gosto de futebol, assim, eu gosto de futebol, mas não gosto de jogadores brasileiros. Futebol, entendeu? Agora estou gostando menos, porque eu acho que o futebol brasileiro está muito medíocrizado. Estou gostando, prefiro mais das meninas que são mais autênticas. E aí eu gosto eu tenho um irmão que foi jogador de futebol, aí eu gosto de basquete, eu gosto de tênis, entende? Então eu conseguia fazer um linguajar que eu conseguia. Aí eu chamava eu falava, eu não me lembro. Eu lembro que eu escrevia de falar Santos, eu falava o time do peixe, os baleias. Eles ficavam impressionados, entendeu? Porque eles não viam uma mulher que conseguia ter um linguajar assim novo dentro de matéria. Uma vez eu dei um furo. Eu descobri que o pessoal lá das escolas de samba não estavam querendo que entrasse essas escolas de samba de time. Eles eram contra, porque achavam que os desfiles de carnaval ia virar igual uma arquibancada de jogo de futebol. Tanto é que, até há pouco tempo, quando eu assistia os desfiles, quando passa Gavião acabou de passar Gavião da Fiel, todo mundo vai embora. Então, é isso. Eu lembro que eu fiquei amiga da presidente da Rosa de Ouro, então ela me dizia, primeiro que ela fala assim, não, você tem que sair, porque você é bonito, você tem que sair na escola, para você fazendo esse negócio de jornalismo, vem aqui no maiô, sabe com aqueles negócios? Porque a Rosa de Ouro até hoje é uma escola que só gosta de mulher bonita, é a escola mais assim metida, agora deve estar meio caída, depois que veio esse próprio. Mas aí, eu lembro que eu fiz eu me matava, eu tinha que fazer aquela coluna com todas as escolas de samba e ainda tinha que ir cobrir outros setores de cidade. E fui mandada embora, porque a menina ficou com inveja, eles ficaram com inveja de como que eu tinha feito aquilo, entendeu? Foi uma fofoca. Que o chefe de reportagem chegou para mim e falou assim, olha minha filha, o editor-chefe está pedindo para eu te mandar embora. Sabe por que ele quis me mandar embora? Porque teve um dia do desfile, eu levei aquela Adriana, sabe que a Adriana é essa que não dela? Eu sei que é uma artista minha famosa. E eu sempre fui assim, né? Aí eles queriam que eu ficasse só na avenida, sem fazer nada praticamente. Aí eu falei, isso aqui tá muito chato. Eu ficava circulando no meio da bateria do Nenê, aí descobri, sabe? Entrava na bateria ficava circulando. Ainda mais que a turma pretaiada, aí eu falei, eu tô em casa, né? Eles me recebiam super bem. Aí eu peguei essa artista, tava vindo assim, eu peguei essa artista e levei lá onde ficava só os bacanão. Encheu de fotógrafo para fotografar a menina, né? Eles ficaram com raiva. Porque achava que eu estava fazendo uma coisa que não era para eu fazer. Eu tinha que ficar lá na avenida quietinha, lá assim, como todo mundo ficava, e eu saí do meu posto, entendeu? Eu falei, mas eu sei que fui mandando embora. Mas com isso, eu escutei o chefe de reportagem uma vez falando. Isso estava no 2º ano de jornalismo, hein? Eu escutei ele falando, aliás, ele falou para a menina, para umas meninas que tinham me apresentado, que eu dava muitos problemas, porque eu era preta, e aí eu tinha que mandar em lugares assim, como que uma mulher preta ia representar lá em determinados lugares, com políticos, empresários, comerciantes. Aí, o que aconteceu? A menina falou para mim, eu falei para o meu paizinho. Meu pai falou, não, vamos lá nesse jornal. Marcou lá para falar com o diretor do jornal. Aí o diretor lá marcou um dia e falou, não, pode vir você e seu pai, mas aí fomos, eu lá com meu pai, né? Eu com o dono do jornal, né? Mas isso daí que elas falaram é uma mentira, porque aqui nós não temos nenhum tipo de conceito. Mandou chamar a empregada para ela. Olha, fulana veio lá, mulher. Olha aqui,
Nós temos só TV negra, toda uniformizada, tinha até aqueles chapéuzinhos com aquele uniforme de empregada. Nós temos empregada, nós temos racismo aqui no jornal? Não. Tanto não temos racismo que ela trabalha lá em casa, quer dizer, ainda explorando a mulher, trabalhando lá no jornal e trabalhava na casa dele. Ela tinha duas jornadas de trabalho. Nós temos racismo? Não, senhor. Então, traga um cafezinho e uma água para ela, o pai dela. Ai, meu coração. Sabe? Aquilo foi um choque. Aí, depois daquilo, o cara ficou com raiva de mim, porque dizia que ele foi chamado a atenção pelo diretor, que não era para vazar, eles estavam querendo procurar um motivo para me mandar embora. Mas não era para falar que ia ficar colocado que era por causa de ser negra e mulher. Aí me mandaram embora. Mas isso ficou gravado na minha mente daquilo que meu pai falava. Você tem que estudar, não é porque empregada doméstica, sambista, qualquer mulher negra que faça esse tipo de profissão que está reservado, que o mercado racista reservou para ela, historicamente ela está nesse papel, não é porque é menos, é porque a gente tem que sair, você tem que sair desse estigma, que você também vai poder ser vítima disso. Então você tem que lutar para você sair desse estigma que pesa, paira sobre a cabeça de toda mulher negra, seja ela quem for, porque ela tem um histórico lá atrás que a pessoa branca não esquece. Por mais que... É por isso que falam que a esquerda é racista, é preciso um trabalho interior muito grande para que as pessoas brancas não se sintam superiores. Aí, o que aconteceu? Eu, então, saí daquele jornal e fica... Aí, toda hora, como é meu pai, não, né, ficava procurando emprego. Aí, eu lembro que o meu pai passou lá em frente da Folha, aí eu estava no 2º ano, aí estava difícil de arrumar emprego. Aí, eu já estava no 3º. Eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que me sustentar e tinha que entrar logo no mercado de trabalho, porque eu tinha que aprender as ferramentas de como funciona o jornalismo antes do pessoal branco. Bem mais rápido. E bem mais rápido. E com mais competência. Aí meu pai estava passando de frente da Folha de São Paulo. Meu pai sempre me ajudou, é meu anjo, meu protetor. Aí ele entrou lá na Folha. Não sei como é que ele conseguiu, falou com a recepcionista, e a recepcionista mandou meu pai na redação da Folha de São Paulo. Tinha lá, sabe aquele prédio que fica ali? Tem um monte de jornal, tinha vários jornais lá. Ele mandou ir na Folha. Aí os caras da Folha ficaram muito impressionados com meu pai, me chamaram para ele fazer estágio lá. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eles falavam assim, mas o seu pai é jornalista também? Eu falei, não, meu pai é funcionário público. Nós pensamos que você vai ser jornalista. Por quê? Porque eles já têm aquela ideia que toda a pessoa negra... Imagina se ele ia esperar um negro chegar lá dentro de uma redação da Folha de São Paulo. Eu me lembro que estava sentado lá o Cláudio Abramo, que era o bam do jornalismo brasileiro. Todo mundo ficava assim para mim quando viram eu entrar. E eu tinha que sair com eles, viu, para aprender com eles brancos. Lá ia eu, neguinha, com eles lá, com o repórter da economia, com o repórter de cidades, não sei o quê. Aí, bom, como eles não pagavam nada, né? Eu não senti racismo lá. Porque eles iam demorar 500 anos para me passar para eu ser uma repórter remunerada na Folha de São Paulo. Porque eu escrevia, eu lembro que eu saía muito com uma menina que era da melhor repórter de economia, Isabel, não sei que nome. Aí ela fazia a matéria dela, aí eu também fazia a minha. 3º ano, com pouca experiência de trabalhar em jornal. Aí eles comparavam o chefe de reportagem. Ele nem lia, para dizer a verdade, porque na hora do fechamento do jornal, ele está com um monte de coisa para ler, e quando eu chegava lá, ele estava conversando. Vai lá com o professor Cláudio Abramo, não sei o que, Ventura, sabe? Estavam discutindo lá as pautas do dia. Então, que horas que ele ia pegar uma matéria da neguinha, que tinha, sabe, que estava lá de estagiária,
mas eu tenho certeza que ele não viu. Eu lembro que uma vez eu reclamei, falei, mas você viu a minha matéria? Ele falou assim para mim, olha, você acha que eu vou trocar a matéria da Isabel com a sua? Eu não perguntei isso para ele trocar. Eu queria que ele lesse a minha matéria, fizesse as correções que tinham que ser feitas, que eu estava fazendo, afinal de contas, eu estava fazendo um estágio lá. Aí me chamaram, aí as minhas amigas da Casper Libero me chamaram de novo. Eu sei que eu voltei lá para o Diário de São Paulo, que depois antes era Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo, que foi comprado pela Globo. Aí eu fui lá trabalhar, mas logo eu lembro que fui mandada embora, alguma coisa assim. Aí eu comecei a falar, não, mas eu preciso trabalhar. Aí eu falei, eu vou trabalhar na revisão. Aí eu comecei a trabalhar, procurar. Aí na revisão tinha onde estava a Negada. A Negada, que era jornalista, estava lá nesse lugar. Aí eu me lembro que eu comecei a conhecer esse pessoal da revisão. Aí esse pessoal da revisão, eles tinham contato com uma entidade negra chamada... Aí era uma que ficava ali no Bexiga. Acho que era Secam. E era... Só tinha acho que uns 3 jornalistas. E eles eram altas figuras desse Secam. Era um pessoal de uma entidade negra, de intelectuais. Eram poetas, gente de teatro, mas eles eram bem mais fechados assim. Aí, uma vez eu estava desempregada, me apresentaram o Odaci Matos, que ia ser chefe da revisão lá onde o Jura perdeu as botas, que era lá em Bom Sucesso. Lá. E aí, ele já era o quê? Ele era diretor lá desse Secam, era a figura. Aí eu comecei a andar com ele, o Previs. Que ano era mais ou menos isso? Foi muito fácil. Mas você estava na universidade ainda? Não. Eu já tinha saído. Já tinha saído. Já saí. Já estava formada. Já estava formada, eu devia ter uns 22 anos. Uhum. Aí o que acontece? Eu comecei a conhecer, sabe, Colina, Aristides Barbosa, Odaci Matos, o outro, Previs. Era toda a turminha negra da revisão. E o Odaci, que foi, acho que, o Odaci Matos, ele foi o responsável por fazer tinha uma revista que se chamava Realidade, era a revista mais importante que existia naquela época, a revista a revista brasileira, a mais importante revista brasileira. Grandes jornalistas passaram por lá. Eu, quando estava procurando emprego na Abril, eu ia lá e ficava vendo aqueles jornalistas, né, quando eu não estava formada ainda, mas eu estava procurando emprego. Aí, o Odaci, ele fez aquela matéria, sabe, que saiu ele como jornalista negro e um outro jornalista branco pelo Brasil, para ver como que era recebido nos hotéis e nos lugares a diferença de tratamento entre o branco e o negro. Foi uma matéria muito legal, muito importante nessa revista Realidade. E acho que foi a única época que o Odaci fez uma matéria, assim, numa revista, porque aí a gente ficava só trabalhando na revisão. Eu lembro que o Previs era quase cego, coitado, e trabalhando na revisão, porque era ali que a gente tinha mais segurança, não era mandado embora, entendeu? Nas redações era um rodízio, a primeira coisa que dá. Mas eu estava trabalhando no Jornal da Gazeta, quando eu cheguei lá, cadê? Tinham tirado todos os cartões da lapela, todo mundo tinha sido mandado embora. E quando eu trabalhei nessa Gazeta, o que acontecia? Eles me davam tudo também, que era matéria que ninguém queria fazer, davam para mim. Aí pegaram, me mandaram lá onde o Júlio perdeu as botas, cobrir lá um evento que era de, não sei, essas coisas de press release, sabe? Que é de empresa que tá aí. Aí mandaram. Chegou lá, eles sortearam uma caneta Schaefer, que na época era caríssima, uma máquina de escrever e uma viagem para a Argentina. Quem ganhou? Eu.
Eles ficaram putos quando eu cheguei na redação. Ai, ela vendeu. Eles não falaram nada aqui no release que eu distribuí prêmio. Porque, lógico, se eu distribuísse prêmio, eu não iria, né, bem? Mas eles deram sorte, porque eu fiquei muito doente, né? E aí eu tive que vender. Meu pai vendeu a passagem e eu fiquei só com a máquina de escrever e a caneta. Eu já tinha tudo pago lá né? Quer dizer, tinha um padre na minha classe, que depois ele ficou muito amigo meu, aí tinha um convento lá que era para eu ficar, mas eu fiquei doente. E foi uma época também muito importante da minha vida. Aí eu sei que esses negros, eles já eram de movimento negro, eles faziam parte do SECAM. Só que eles eram do movimento negro mais recatado, movimento negro mais intelectual, de pessoa que fazia poesia, que, sabe? Bom, mas eu aprendi muita coisa com eles, entendeu? Primeiro aprendi a conhecer os grandes nomes da literatura negra, ver Machado de Assis como negro, ler os mais importantes contos do Lima Barreto, onde ele deixava mais claras a questão da negritude e a problemática que essa negritude trazia para as pessoas, como aquele Clara dos Anjos. Eu conheci a Carolina de Jesus, conheci através deles. E eles, que eram escritores e poetas, como Polina, o outro, Xavier, depois conheci o Cuti, aí participei, aí ia ter o segundo lançamento dos Cadernos Negros, nem chamava hoje, como sempre dizem hoje, era Cadernos Negros. Aí eu participei, aí eu já tinha conversa. Então aí eu comecei a ver, eu peguei aquela negritude que vinha da minha família, aí eu comecei a ir nos eventos dos negros, que tinha dos negros, aí eu comecei a frequentar aquele footing que tinha em frente ao MAP, que é só a negrada que se encontrava nas sextas-feiras. Então ficava aquele monte de negro ali entrando ali pela Barão de Itapetininga, ali perto do Teatro Municipal. E o MAP ficava doido, que ele queria tirar aquela negrada. E como é que a Neuza foi parar lá no teatro em 78? Então, porque aí, depois que eu conheci toda essa... Aí eu comecei... O quê? Por que eu fui para a revisão? Porque eu não conseguia mais arrumar emprego nas redações, pelo racismo. Entendeu? Mulher, negra, morando na periferia. E o jornalismo sempre foi uma profissão de classe média para média alta. E naquelas épocas, tinham jornais que eu queria trabalhar, que eram jornais assim, por exemplo, eu tinha o maior sonho era trabalhar no Jornal da Tarde. Porque o Jornal da Tarde foi um jornal que revolucionou, e eu gosto de gente que revolucionou todo o jornalismo brasileiro. Tanto em termos de conteúdo, como em termos gráficos, em termos fotográficos, sabe? Revolucionou. O jornal saía só à tarde, por isso se chamava Jornal da Tarde, entendeu? E eu lia o Jornal da Tarde todo dia. Eu cheguei lá no Jornal da Tarde, eu fui com uma burguesa, porque é a burguesa que era minha amiga, entendeu? Aí eu fui lá com ela, era super minha amiga. Ela tinha a maior admiração por mim, da faculdade, tanto é que ela me apresentou o James Baldwin. Você precisa ver o James Baldwin, leia pelas praças no Terazão, não sei o quê. Me deu um livro desse tamanho. Me apaixonei pelo James Baldwin, li tudo. Eu li todo o trabalho do James Baldwin, o que eu li tudo. James Baldwin, o Graciliano, a obra do Graciliano Ramos. Depois li tudo do Lima Barreto, tudo do simbolista. Então eu fui procurar. Esse pessoal negro que eu conheci na revisão, eles me abriram a minha cabeça para o mundo negro. Aí juntou isso com a dificuldade que eu estava tendo para arrumar emprego, porque depois que eu me formei jornalista, aí eu tinha que competir com o pessoal que não só que estava saindo da faculdade, porque
como o pessoal que já estava lá dentro, como o pessoal que já estava formado, e jornalista sempre foi uma profissão muito elitista. E aí eu não consegui, eu ficava, era super difícil para eu arrumar trabalho. Quando eu arrumava nos piores horários, ou me davam pautas horrorosas. Eu lembro que eu só melhorei minhas pautas quando eu mesmo comecei, tinha uma chefe lá que eu peguei e comecei eu mesmo me dar, eu fazia minhas pautas. Aí como eu tinha um editor lá que era muito preguiçoso, aí eu fazia umas pautas, eu sempre gostei de escrever, eu escrevia matéria desse tamanho, ele fechava a página dele, nem lia. Lia só mais ou menos para pôr o título lá e pronto. Aí foi quando eu comecei, lá quando eu trabalhei no Diário do Comércio, foi isso. Aí eu conheci o mundo negro. Mas aí eu comecei a ver que tinha muito racismo, que eu falava, não, mas eu não arrumo emprego porque até minhas próprias, algumas jornalistas achavam também que era por isso, entendeu? Que se eu ia procurar emprego, se eu fosse, eu sozinha já não arrumava. Se tivesse uma pessoa branca junto e fosse homem, então, eu quando dei esse furo, quando eu fui cobrir carnaval, que eles me mandaram eu era do setor de cidades. E carnaval está dentro do setor, mas eu tinha a menina, porque carnaval, o Diário Popular dava o prêmio dos 10 melhores da escola, um prêmio super disputado. Então tinha uma menina lá que era amiga lá do editor, então só ela que fazia aquilo. Mas eles tiveram uma briga, mandaram eu. Deu tudo certo comigo, eles pegaram e me mandaram embora, entendeu? Mas, quer dizer, olha como uma mulher negra, se ela é ruim, ela vai mandar embora porque ela é ruim. Se ela é boa, ela é mandada embora porque ela é boa. Se ela é bonita, é porque ela é bonita também. Não tem muita saída, não tem muita saída. Então, o que acontecia? Toda hora eu era demitida do jornal. Não podia construir nada, porque eu era muito inseguro, aquela coisa da redação, como até hoje é. E toda hora era mandada embora. Aí eu tinha que procurar emprego, pegava os piores horários, pegava as piores pautas. Aí eu comecei a associar aquilo, como todo mundo falava, né? Aí eu já estava com aquele pessoal negro, falando do racismo que tem na sociedade. Esse pessoal da revisão, que era um jornalista top, e eles nunca conseguiam passar para a redação. O Daci, o Previs, eles nunca conseguiram passar para a redação. Só que eles eram bem mais velhos do que eu, e eu tinha muitos anseios, eu queria passar para a redação, eu tinha começado na redação, entendeu? Aí o que acontece? Eu comecei a achar que aquilo era... Mas aonde eu vou? Como que eu vou fazer? Aonde que eu vou falar que existe todo esse... Eu comecei a frequentar o sindicato de jornalistas profissionais. Acontece que o sindicato, o que eles iam fazer lá? Não tinha negro quase, até que tinha um negro lá que foi, uma vez ele foi o presidente lá do sindicato, teve 1 ou 2 negros lá que foram presidente, mas a questão racial não era levada em conta, porque não tinha negro. Onde não tem negro, não é discutido, não é o branco que vai discutir a questão racial, se não tem negro nos jornais. Aí eu comecei a associar aquilo. Falei, não, eu tenho que pôr isso, eu tenho que escrever essa angústia pela qual eu estou passando, eu vou fazer um texto disso aí. Como mulher, por que eu estou tendo essa dificuldade para arrumar emprego? Sendo que eu sou uma mulher que eu fiz faculdade, eu fui boa aluna, eu tenho capacidade. Por que é tão complicado assim? Só porque eu sou negra, eu sou mulher? Aí eu fiz um texto falando disso. 77, isso aí eu me lembro que é meio histórico, então eu não perco muito. Aí eu fiz um texto falando disso. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com esse texto? Nenhum jornal oficial não vai publicar isso. Isso só pode, naquela época, como estava em plena ditadura, havia uma efervescência de jornais alternativos, todos de combate à ditadura, né? Combatendo a ditadura. Aí eu falei, não, onde que eu vou botar esse texto aqui? Eu deixei lá meu textinho, depois eu comecei a ver os jornais que eram de alternativas, que tinham mais a ver comigo, entendeu? Com aquela ideia de mudança da sociedade, de fazer outro tipo de pautas, entendeu? De falar nessa, que eu lia jornais alternativos, eu lia Nós Mulheres,
que falava da questão feminina, mas eu achava que estava distante aquela discussão das mulheres, não me pegava. Você acha que eram mulheres mais brancas e não? Porque não tinha nada ali que falava de mulher negra. Uhum. Eu fiz aquele meu texto falando de toda a discriminação que a mulher negra apresentava através da história. E não foi o que eu aprendi na faculdade. Porque na faculdade eu não aprendi nada de negro, não tinha nenhuma coisa. Eu tive professores negros maravilhosos, mas nem eles falavam da questão racial. Porque falar da questão racial até hoje, se você for pedir emprego na Globo, for trabalhar na Globo, esqueça de falar em questão racial lá, porque eu era para trabalhar na primeira coisa, no primeiro DEDOC, Departamento de Pesquisa e Documentação da Globo, que eu fui apresentada pelo diretor. Só que aí teve um filho do diretor lá do Rio que foi indicado, aí eu perdi porque foi o filho do diretor, porque a Globo é uma empresa de família com dinheiro público. Então, o que aconteceu? Eu não pude entrar lá no tal do DEDOC da Globo, né? Mas eu então aprendi toda essa coisa da questão racial, eu aprendi muito com esse pessoal. Entende? O texto que você estava falando, que você escreveu, senão eu me perco. É esse, né? Em defesa da... Pela mulher negra. Pela mulher negra. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu levei também, que hoje elas falam que eu não levei, lá no Nós Mulheres. Imagina. Elas eram, o feminismo, naquela época, feminismo só podia ser branca, preta sabia escrever. Elas já manipuladas pela ideia dos homens brancos, elas iam achar que a mulher negra sabia escrever. E principalmente um texto revolucionário, como você sabe, precisa ter muito tutano, é como você pegar um texto... Hoje você falando nisso, tem um monte de jornal alternativo, mas naquela época era como você pegar um texto de uma mulher indígena e levar para eles. A cultura, o saber escrever, o saber pensar, o pensar não era coisa de negro. Até hoje é assim. Sabe? Outro não fala, o Caetano não escreveu aquela música para saber filosofar, precisa ser alemão. Filósofo negro não existe. Se existe, não é levado em consideração aqui no nosso país. Eu sei que aí eu fiz esse meu texto, levei em vários jornais alternativos, eu me lembro de um que era Minha Opinião. Eu levei em alguns, entendeu? Mas como eu já era muito apaixonada pelo Jornal da Tarde, e eu soube que tinha alguns jornalistas do Jornal da Tarde, eles tinham feito um jornal também alternativo, mas o deles era muito mais, porque era mais aberto, chamado Versus. Aí como eu gostava do Jornal da Tarde, e eles tinham feito esse jornal, eu fui lá na redação deles, levar o meu Pela Mulher Negra. Aí eu levei o meu texto, depois de ter levado os jornais feministas, levando umas mulheres, não leram nada, porque a redação toda era composta por mulheres brancas. Elas tinham as pautas que elas levavam, sabe, a igualdade delas lutavam por uma igualdade para elas serem mais iguais ainda do que elas já eram. Elas não falavam na luta das mulheres da periferia, na luta das mulheres indígenas, nas lutas das mulheres negras, que não tinha, era eu que estava levando para elas. Então elas não foram suficientemente visionárias e democráticas para ver que aquilo era um texto revolucionário. Era um outro segmento social que estava reivindicando voz. Elas não tiveram essa visão. Agora, o Marcos Faerman já discutia dentro do Jornal da Tarde, porque era uma época que todos os segmentos estavam levando para a rua as reivindicações. Era o movimento da igreja, era o movimento estudantil, era o movimento do pessoal do ABC, era o movimento dos professores, era uma época de ebulição social. A gente queria
tirar, derrubar a ditadura. Isso já vinha desde 64, eu fui fazer 78. Desde que esse regime de exceção foi imposto no país, obviamente um grande setor da sociedade que não concordou com isso. Então, desde vinha lutando, a luta foi não crescendo. Eu já peguei o final, eu peguei 78. Então, o que acontece? Tinha todo esse movimento. Eu levei meu texto em 77, já ia agora começar. Eu levei esse texto lá no Jornal Verso. Depois de ter levado em jornais feministas e em jornais socialistas, alternativos, que ninguém aceitou. Eu lembro que um falou assim para mim, não, até outro dia ele me fez um pouco de cara feia lá no dia que eu fui receber, que eu fui fazer a palestra lá com o Caio. Foi agora, em 70, né? A Casperino fez 70 anos e eu fui lá, acho que foi o ano passado, que teve uma palestra e o Caio me olhou bem assim, porque eles achavam que quando você começa a departamentar as lutas, você divide a luta maior que a luta de classe. Desculpa. Né? Então, se você começa a falar em mulher, agora já me vem com mulher negra, só falar em feminismo branco já começa a dividir. A gente tem que ter em vista só a luta de classe, que a luta de classe vai resolver todos os problemas. É igual a reforma da Previdência, vai resolver tudo, parece que vai resolver tudo. Então, o que acontece? O pessoal do Verso, que era mais aberto, porque eles já estavam discutindo lá junto com Oswaldo de Camargo, estavam discutindo lá na redação do Jornal da Tarde, que o Oswaldo Camargo trabalhava lá no Estadão. Aí estavam discutindo lá, o Marcão discutiu com ele, nós precisamos, porque lá no Versus eles davam voz a todo mundo. Foi o primeiro lugar que eu vi lá falar mulherinha, falar escritor, falar poeta, falar teatrólogo, sabe? E tudo com aquela linguagem própria da pessoa que tem aquele entendimento daquilo que ela está sofrendo e como que ela quer que isso seja mudado dentro de uma sociedade que estava posta, uma sociedade de ditadura, porque eles também não falam. Lá, a redação do Verso era uma redação masculina de intelectuais brancos, classe média, de média para alta, composto dos melhores jornalistas do país. O Marcão era super premiado. Foi praticamente o cara que criou o jornalismo literário. Então, minha filha, eu fui lá eu fui muito tímida, mas acontece como eu gostava do Jornal da Tarde, eu achava que eles tinham aquela... É óbvio, eles tinham toda aquela ideia de um jornalismo mais revolucionário, mais diferenciado, mais livre, mais artístico, mais cultural, mais social. Eles deveriam ter toda essa ideia, porque o Jornal da Tarde deixava transmitir mais ou menos esse tipo de coisa. Então lá eles iam conseguir fazer. Tanto é que eles também saíram do Jornal da Tarde, porque eles não conseguiam fazer o jornal como eles faziam o Verso lá dentro do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era um jornal, era do Estadão. Pertencia à organização do Estado de São Paulo, lá dos Mesquitas. Aí eles fizeram esse jornal, que o editor-chefe era o Marcos Faerman e o Omar de Barros Filho. Aí eu levei o texto, ele disse, você volta aqui, o texto foi aprovado. Legal. Aí saiu um Versus, antes de sair o Grupo Afro-Latino-América. Aí o texto foi aprovado, eles publicaram o texto, e eu fiquei super feliz e continuei indo lá no jornal, né? Aí eles não sabiam o que fazer comigo, que pautas eles iam me dar, porque lá não tinha assim muita pauta, era escrito só por intelectuais, aqueles jornais por intelectuais, por jornalistas também intelectualizados, por historiadores, por não sei o quê, né? A Lígia Fotundes-Teres, aquela outra, Magda Pignon, Plínio Marcos, que eu encontrei lá, via lá dentro, era o Geraldo Vandré, o Chico Arque, que eu conheci no show do Verso, era essa gente que circulava, o Lula, que não era nem ainda, era líder sindical, sabe? Então,
Como é que foi a repercussão do texto quando ele foi publicado? Você lembra? Teve muita repercussão no meio negro. Uhum. Meio intelectualizado. Meio. E por algumas mulheres que estão comigo lá no ato público, que eu fiz um texto, tem umas meninas lá que estavam comigo, né, lendo esse texto, que era quase o mesmo conteúdo desse Pela Mulher Negra que elas leram junto lá no ato público. Uma delas era a esposa do Arnaldo Xavier. E então foi uma repercussão, mas teve uma repercussão muito grande no meio intelectual branco, entendeu? Porque, né, eu falei, não, esse texto vai passar, os caras são machistas, são gaúchos e tudo mais. No fim, passo o texto e eles, né, afinal de contas, eu era uma jornalista, assim, a mesma coisa, né? A gente era igual, a gente estava lutando lá, porque era um jornal de viés socialista. Um jornal de viés socialista. Foi lá que depois a Convergência tomou conta do jornal e eu fui participar, a primeira mulher negra que participei de uma célula de Convergência. Como esse texto, ele mexeu muito comigo, porque ele colocou na minha frente, ele me deu, olha o que é a mulher negra. Veja o que você mesmo, qual mulher você quer ser. Você quer ser essa mulher do seu texto ou você quer lutar para não ser que nenhuma mulher mais seja como uma mulher do seu texto ou que você mesmo se torne uma mulher do seu texto. Então, eu resolvi que eu queria, logicamente, mudar. E aí eu ficava lá no Jornal da Tarde, aí eu comecei a ir em versos, né? Tinha gente muito interessante com quem eu aprendi muita coisa, tinha cineasta. Então, eu ficava mais ouvindo quem que eu conheci, aquele importante da América Latina, que escreve às vezes, Eduardo Galeano? O Galeano, meu filho, normalmente, essa gente. Então, mas era bem masculino, porque a maior parte. Quais eram as mulheres intelectuais que frequentavam lá? Nenhuma classe. Eu queria que você falasse um pouquinho ainda desse texto Pela Mulher Negra que você acabou de citar, né? Qual que é a mulher que eu quero ser e tal. De quando você escreveu o texto para agora, quais são as principais diferenças da realidade da mulher negra, assim? Tanto no meio da imprensa, que é o que você está trazendo mais aqui nessa entrevista, quanto da mulher negra como um todo que você pode ter acompanhado, que você acompanhou durante sua militância. Olha, eu acho que o que eu acho que meu texto despertou? Porque isso eu tenho da mulher negra ver a importância dela estudar. Dela colocar o estudo dela em primeiro lugar. Muitas daquelas mulheres que falaram ali comigo, elas se tornaram, falaram mesmo no texto do Marcos, se tornaram professoras depois da universidade, se tornaram advogadas. E eu vi foi indo num crescendo dessa necessidade de estudar da mulher negra. Agora, isso não me deixa ficar gritando por aí, que a mulher negra está empoderada. Porque se eu ficasse só com o setor pequeno burguês que lutou, esquece essa luta para falar. É isso que a classe dominante e o capitalismo atrasado quer que você acredite que você está empoderada. Você não está empoderada. Porque se nem o homem branco está empoderado, só está empoderado o homem branco que pertence a essa oligarquia que está aqui desde que o Brasil foi inventado, foi descoberto. Então, como é que a mulher negra pode estar empoderada? Se você pega um setor de mulher negra aqui, né, conseguiu com muito sacrifício, eu não me julgo empoderada. Eu não tenho poder nenhum. Eu só tenho mal poder dentro da minha casa, das minhas coisas. Eu não tenho poder dentro da formação social e política do país. Agora, se eu ficar olhando para o meu umbigo, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um telefone, porque eu desfruto de alguns espaços onde a maior parte das mulheres negras ainda não desfruta, nem eu, porque eu fico lá. Se eu ficar circulando muito, eu gasto todo o meu dinheiro.
Então, qual é o poder? Eu quero ter o poder que tem as mulheres brancas. Eu queria ser editora de um grande jornal. Onde que eu posso ser editora do estado de São Paulo? Onde que eu posso ser editora da Globo? Onde pode ser? Das grandes empresas jornalísticas do país ou de outras empresas. Então, dentro do sistema capitalista, isso já está escrito. Tem uma mão de obra de reserva, já está escrito de quantos pode chegar até lá. E esses quantos que vão chegar até lá, eles têm que ser investidos da nossa filosofia, do que nós queremos que não é para você vir aqui querer transgredir esse tipo de sociedade. Você vai ser mais uma nossa adepta da nossa luta de continuar mantendo o status quo. Porque o jornal não é para fazer a revolução. Quem vai fazer a revolução, eu não vou falar nem revolução, porque é um termo muito. Quem vai fazer a transformação social são as pessoas, é o povo, é a grande massa, não é uma elitezinha que está lá na acadêmica, uma elitezinha que é jornalista, uma elitezinha que se virou, que virou empoderada. Esse empoderamento é um termo que eu considero um pequeno burguês, de uma necessidade, eu até respeito, de uma necessidade de você querer mostrar na sociedade que você não é mais aquela mulher negra que veio lá de pós-escravidão, que sempre teve aquelas profissões mais que foram designadas para ela, entendeu? Que tem todo um estereótipo sexual de ser... Eu não quero isso. Não, eu não quero esse tipo de... Eu quero acabar com esse empoderamento e chegar à real igualdade, que é impossível, por enquanto, dentro do capitalismo atrasado. Como que você vai conseguir isso dentro do capitalismo? Se eu moro na América, que é a meca do capitalismo, eu vou ter muito mais probabilidade de ser uma mulher numa obra. Agora, porque lá com o racismo aberto, vocês são iguais, porém, vocês são iguais no direito, mas diferente na hora de ocupar os mesmos espaços sociais, vamos dizer assim, mas os direitos de vocês são iguais. Então, deu uma oportunidade dos negros de se unirem e lutar por uma sociedade que eles querem também participar do bolo, que o capitalismo, do grande bolo do capitalismo. Eu não vou ficar só com as migalhas igual tem aqui no Brasil. Bom, então, para você ascender aqui nesse país, é assim, entendeu? Você tem que desacreditar no que você acredita em termos de transformação. A palavra revolução não é para estar escrito em pessoas que vão trabalhar dentro do que está colocado aí. Você tem que aderir ao que ele já está colocado lá, nas regras que estão colocadas. É uma regra de manutenção do sistema que é um sistema que não é, ele quer sempre para ter um exército de reserva e que não é para todos. Aproveitando que você entrou nessa questão mais política, né? Como é que você enxerga hoje o movimento negro, pensando nessa conjuntura aí brasileira que a gente tem, pós-Lula, pós-Dilma e agora com o governo Bolsonaro, e aí pegando a trajetória do movimento negro, como é que você avalia, assim, como é que a gente está com os movimentos negros no Brasil hoje? Eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto muito como mulher negra. Eu não sou uma mulher acadêmica, eu fiz a faculdade de jornalismo. Agora, o jornalismo te dá muita abertura porque você lida com todo o tipo de segmento social. Desperta em você a necessidade de ler. E eu, se eu fosse fazer uma pós de negritude, eu não vejo ninguém aqui que tenha essa capacidade. Eu aprender mais negritude do que eu já sei. Então, meu bem, como que eu vejo? Eu acho que a minha participação, a minha geração, coube
reviver a imprensa negra. Uma imprensa negra politizada. Eu não digo que a outra imprensa negra, que existiu, que veio antes de nós, não seja politizada. Foi politizada, ela fez o que era possível se fazer no momento. No momento, o que se queria fazer? A gente queria ter acesso a essa sociedade que está aí, que está colocada. Você queria ter oportunidades naquela sociedade, você queria ser reconhecido. A nossa geração não queria entrar nessa, né? A gente queria transformar essa sociedade. Queria fazer uma sociedade socialista, pan-africana, e que a gente tivesse voz para construir o poder. Quer dizer, então seria uma luta uma luta árdua, porque você tinha que transformar a sociedade, porque a possibilidade de acesso e ascensão social só é possível com uma transformação do sistema capitalista adequado a isso, com o término do racismo. Porque enquanto o negro não tiver... Eu acho que no sistema capitalista isso não se dá. E eu acho que depois que teve... Nossa, hoje, você me perguntou, né? Eu acho que está tendo um grande retrocesso, é uma coisa absurda. O que a gente fez em 78? Você vê, a gente conseguiu reviver a imprensa negra, a gente conseguiu terminar com o mito da democracia racial, a gente conseguiu acabar com, valorizar Zumbi como verdadeiro patrono da nossa liberdade, a gente conseguiu colocar em vista a luta da mulher negra como uma mulher igual em todos os direitos, nós queremos ascensão e o poder para a mulher negra. Nós queríamos o fim do genocídio, isso tudo lá no ato público de 68, que aconteceu por causa do assassinato do Robson dos Santos. Então nós já estávamos falando da questão do genocídio da população negra. Em plena ditadura militar. E eu fui a única mulher negra que fui fichada no DOPS. Lá está escrito, porque tinha o Afro-Latinoamérica, que na verdade foi fundado por mim, porque eu fui no Versus primeiro, e aí eles falaram, não, mas nós queremos fazer uma página, nós queremos dar voz ao negro, nós queremos, não por eles serem paternalistas, ou porque gostassem muito do negro, é porque eles também queriam, era a necessidade de insuflar mais a luta de classe. Quanto mais segmentos estivessem reivindicando coisas, melhor para você acabar com a ditadura, que é o que não acontece hoje. Entendeu? Então, o que acontece? Eles abriam esse espaço, aí eu ia lá, toda hora, mas eles queriam, quer dizer, eles já tinham em vistas de dar algumas páginas, porque eles discutiam lá no Jornal da Tarde, Marcão, o Oswaldo Camargo, que queriam dar voz ao negro, não sei o quê. Aí eles não sabiam ordenar, eu tive a sorte, levada pelos meus orixás de revolução, de guerra, eu tive a mulher que foi lá. Eu nem sabia que eles estavam conversando lá dentro do Jornal da Tarde. Eu fui lá, levei, eles falaram, não, agora queremos dar umas páginas para os negros, através da força do meu texto. Porque se eu levasse o texto Maria Moras, não ia falar para mim, não, você não dá. Com aquele tipo de pessoas que escreviam versos, precisava ser gente boa para conseguir. Aí com o meu texto, eles falaram, não, você não conhece, porque eles não conheciam nenhum jornalista negro. Você não conhece nenhum jornalista negro, a gente quer dar umas páginas, né? Eram 4 páginas, eles precisavam ser páginas densas, com conteúdo. E eu não podia fazer sozinha. E eles queriam ampliar, né? Você não conhece jornalistas negros? Eu falei, eu conheço, né? Eu sou um monte. Aí fui lá chamar o Hamilton Bernardo Cardoso, e fui chamar o Jamuminca. O Hamilton, a princípio, não, esses jornalistas brancos, nós vamos lá, nós não vamos ser cooptados, não vamos conseguir nada. Aí fomos, fizemos uma reunião,
discutindo com outros setores do movimento negro o nome. Então a gente queria não só ficar na questão de levantar a questão das mudanças sociais através do entendimento do racismo, com todo o continente africano, e aí foi naquela época que estava tendo aquelas grandes lutas, né, de libertação da África, né? Então o Hamilton mais deu muito valor, né, influenciou também muito na nossa formação política, os movimentos de libertação africanos. Ainda mais que o Hamilton ele era poeta, né? Então tinha o Agostinho Neto, que além de ser uma pessoa a favor da luta armada, uma grande personagem da luta de libertação, dos movimentos de libertação da África. E aí então a gente começou a ler Agostinho Neto, Samora Machel, Stevie Biko, Nelson Mandela. A gente não dava conta de tanta coisa que a gente tinha que aprender. E eu, como sempre fui apaixonada pelo movimento dos Black Panthers, eu comecei a ver o Rap Brown, Stephen Carmichael, a Angela Davis, e comecei a ver a filosofia, comecei a ver tudo quanto era filme de negro. Eu fui uma das primeiras que teve um livro, que eu depois até dei, A Vida do Malcolm X. Teve um filme que passou aqui, A Vida do Malcolm X, foi uma maravilha, estava cheio de negro lá no cinema, lá na rua, no cinema da Rua da Aurora, lá. O cinema ficou coalhado de negro quando passou essa vida do Malcolm X. E aí, aqueles movimentos, porque eu achava que o movimento negro americano ele estava muito mais próximo de mim, porque nós éramos negros da diáspora, do que os movimentos de libertação da África. Eu tenho pouco de africano, eu tenho uma cor, assim, eu não entendia bem. E ainda fui educada, como falei lá no começo, por católicos, então não entendia bem de candomblé. Depois eu fui para aquele pessoal lá do Veste, que era todo mundo ateu. Aí lá eu conheci Frantz Fanon. Então, eu fui assim, me formando o tipo de mulher que eu queria ser. Entendeu? Era uma mulher politizada, feminista negra, amante de toda a cultura negra, porque eu comecei a frequentar os bailes black, eu namorei o DJ Black, eu vi o James Brown. Hoje você é a mulher que você queria ser? Eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que ainda tem algumas coisas, assim, porque a gente nunca está. Agora eu estou, por exemplo, sendo uma mulher voltada para o espírito. O espírito. Entendeu? Então, eu tenho que me sedimentar nesse tipo de um novo segmento que está entrando na minha vida, que é o entendimento do meu lado espiritual. Porque eu estou vendo que nesse atual momento ele está me dando mais respostas do que se eu fosse de novo entrar no movimento político. Só que o político está na minha veia. Entendeu? Então eu fico, por mais que eu queira me eximir um pouco disso, porque eu sou uma mulher que eu gosto de resultados, por exemplo, igual quando eu fundei o Afro Latinoamérica, que foi um grupo que valorizou a cultura negra, que foi um grupo politizado, que foram negros que tiveram coragem de participar da convergência socialista. Muitas das nossas pautas foi colocada na Revolução, na Constituição, na formação da Constituição de 88, como a questão das cotas. A gente também, o Abdias trouxe e a gente desenvolveu a questão das ações afirmativas. Então, a minha geração come isso, fazer isso. Quantas pessoas foram beneficiadas com o que a gente fez em plena revolução,
quando teve o ato público, eu lembro que o Hamilton me deu um cartãozinho que era Dão da Lari. Se você for presa, porque eles estavam no meu encalço, eu já estava sendo fichada, entendeu? Porque não tinha nenhuma mulher negra que colocava. E para eles, mulher era, né, copo d'água. Vou pegar mulher, se eu fosse, eu não estaria nem aqui hoje para contar. Entendeu? Esse depoimento que eu dei também no memorial. Memorial? Como chama aquele memorial para lá? A resistência? Da resistência. Entendeu? Então, quer dizer, a minha geração foi isso. Então, eu queria que apesar do avanço que eu falo das mulheres negras lá daquele manifesto que eu escrevi até hoje, elas cresceram muito. Mais um segmento da mulherada negra. Não é o grosso da população. Porque o grosso da população ainda está muito... E eu acho que quando você fica falando desse negócio de empoderamento, aí você enfraquece a luta de possibilidades das mulheres negras, porque é isso que o sistema quer, eles querem que você se julgue que você está numa boa. Sim, com certeza. Porque aí tá bom, não, você está lá, você trabalha na Globo, tá bom, você não faz parte, você não é pauteira, que são os postos de poder, você, Angelina Rosa, você não é editora, mas você está contente porque você está lá. Entendeu? Então, não, eu quero participar, igual as brancas participam. Por que você não pode participar? Quer dizer, então o racismo ainda continua, desde que a mulher negra ela saiba o seu lugar, até onde ela pode chegar. Você vai até um determinado patamar. Quando você chega no patamar que você tem que disputar o poder de transformação junto com a mulher branca e o homem branco, a mulher branca te boicota. Então, eu não posso fazer um feminismo com uma pessoa que te boicota na verdade. Quando é para você fazer as lutas, nós vamos fazer igual, nós vamos lutar todos juntos. Quando é para lutar, para a melhoria geral da sociedade. Agora, mas quando é para manter, para chegar no poder, aí não. Se é para romper estruturas, não. Né? É para romper estrutura, não. Então, eu não posso me colocar como uma feminista branca. Eu nunca fui, porque eu tive sempre que lutar. E ainda por cima, quem me ajudou foram os homens, que elas depois acusaram deles serem machistas. Mas eu, quando fui lá trabalhar no Versus, essa questão de machismo nunca me preocupou, porque eu não fui lá para lutar com o homem. Eu fui lá para colocar a minha questão de mulher negra, que eu nem pensava que eles iam publicar aquilo, porque aquilo os atingia diretamente. Então é isso que a pessoa, que eu achei muito importante, né, neles, eles terem repensado como é que eles, que é isso que a Bell Hooks fala, que ela fala agora, né, eu já falava, né, que o branco, o intelectual branco, ele tem que repensar como de fato ele vê o negro. Se de fato ele vê o negro como uma pessoa igual, porque ele foi, como Francis Fanon dizia, tanto o negro como o branco, eles são doentes, porque o branco tem um complexo de superioridade e o negro de inferioridade. Só que essa inferioridade que a gente tem, o complexo, não veio da gente, foi colocado pelo próprio branco. E eles nunca são, como é que fala? Impulsionados para mudar isso que tem dentro deles, que é uma questão psicológica, que não é a luta de classe que vai terminar com isso. Porque a gente, quando estava no Verso, a gente conversou com o pessoal cubano que estava aqui, eu não sei, foi um evento aí, né, acho que tinha Palestina, tinha uns cubanos naquela época. E aí eles falaram que em Cuba eles sofriam racismo, embora já era a única sociedade que era socialista. Vê se tinha algum preto no poder junto lá com o Fidel Castro. E é isso que eu também fico triste com o PT. Porque o PT tinha que ter feito a reforma política. Porque lógico, né, meu bem,
não teve um governo que deu mais abertura, porque também, né, num país como esse, qualquer aberturazinha é abertura num país que é pré-colonial. Agora, sabe, era preciso fazer as revoluções, já que você entrou no poder, que você conseguiu, faça as reformas que tinham sido feitas, que tinham sido prometidas. Primeiro, reforma política, porque sem reforma política você não vai ascender ao poder, você vai ser sempre minoria nos espaços de poder. Segundo, reforma racial. Entendeu? Depois, você tem que fazer as várias reformas, sabe, aquilo que o Paulo Freire mandou que se fizesse. Sabe? Então, o PT entrou lá e não fez. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que proletarizar aquele Senado, aquela Câmara, aquele vereador, aquele negócio de aquela Câmara. Você tem que pôr gente lá para botar para quebrar. Não é uma Marielle para ela virar mártir. Eu poderia ter virado mártir. Acontece que eu estava mais protegida do que ela. Porque eu tinha todo aquele monte de jornalista branco lá do Versus. Eu tinha o pessoal intelectual negro, que estava lá para botar para quebrar, porque não tinha medo, que tinha colocado suas ideias em plena revolução. Então, eu estava mais protegida. Agora, o PT, se ele não faz se ele não está lá no poder e não faz, primeiro tudo, vamos fazer transformação política, porque a gente quer transformar, a primeira coisa que nós vamos transformar é a esfera de poder. Então, temos que fazer a reforma política. Então, não está muito isso aí, né? Tem naquela coisa, que por exemplo, a reforma que ele fez para os negros, né, que foi a questão das cotas, é uma coisa que não foi eles que fizeram, fomos nós do movimento negro que colocamos essa pauta. Então, num determinado momento, eu tinha que fazer alguma coisa, né, pela pauta das reivindicações dos negros. Eu acredito que um próximo partido de esquerda que esteja aí no país, primeiro, que a maioria da população. Segundo, que você tem que... E outra, abandonou a periferia, né? Abandonou a periferia. Eu moro na periferia, eu trabalhei na Fundação Casa, onde tinha muita gente, a maioria do pessoal que estava lá, tudo de periferia. Então, abandonou a periferia. Sabe? E aí a periferia ficou solta, como hoje está na mão dos evangélicos. Tudo que você fala lá, eles põem Cristo no meio, é uma coisa tenebrosa. Então, não é isso que a gente, como socialista, queria. Todo mundo, toda hora você tem que fazer autocrítica. Como eu fiz autocrítica, né? Eu estou falando para você de reforma política, e como eu te falei da Bianca, que me serviu falando que tem esse grupo que quer trabalhar com esse pessoal que está lá no poder, fazer com que eles levem a nossa pauta. Então, eu vim para trás. Eu acho que você não pode pensar como nessa transgressão. Você é visionário. Quando você fala em socialismo hoje, se o socialismo não está mais em nenhuma parte do mundo, não adianta você querer fazer socialismo aqui no Brasil, que eles vão destruir igual estão fazendo com a Venezuela. Mas então você tem que lutar o quê? Primeiro por umas reformas básicas dentro desse sistema. Agora que eu estou vendo aí um retrocesso, só está faltando agora eles mexerem com o negro. Eles estão ali com o Bolsonaro, eu já tenho falado muitas coisas que é para a gente ficar com a pulga atrás da orelha, em relação às conquistas do movimento negro. Então eu estou bastante chateada agora com essa... Eu não estou chateada. Eu acho que eu agora sou escola. Então, eu acredito nessa coisa do karma coletivo. No Brasil, nós estamos passando por um karma coletivo, um grande momento para as pessoas refletirem. Muito. Mas não há reflexão sem educação. Sem alguém que esteja falando para você, mostrando como... Por isso que eu, às vezes, fico preocupada
preocupada com o academicismo, porque o academicismo não faz a revolução. Quem faz a revolução, eu aprendi muita coisa, tudo que eu aprendi foi com setores assim, de agir, de ação, foram com setores menos intelectualizados, foram com setores de base. Então eu só fui descobrir que o jornalismo é uma grande profissão mentirosa, e racista, e classista, quando eu fui trabalhar na revisão. O que era a revisão? Era onde estavam as classes menos, a classe menos favorecida, não gosto de falar de classe baixa, é a classe menos favorecida dessa estrutura toda que é o jornalismo brasileiro. Aí eu fui entender, quando mataram, teve a morte do Robson Santos, lá, um dos motivos do ato público, mas eu fui entender o que é a destruição do jovem negro quando eu trabalhei na Fundação Casa. Então, se você não participa dessas coisas, como que você vai... Aí tem lá... Não sei como vai indicar, entendeu? Eu não sei agora como vai... Eu cansei de resistir, eu quero existir na sociedade como uma pessoa de direitos. Eu não quero ficar resistindo a vida inteira. Eu já nasci tendo que resistir à escravidão. Depois eu nasci tendo que resistir o racismo da sociedade, estrutural da sociedade. Agora estou na minha fase de quase fechamento de vida, eu tenho que resistir. Não tenho que resistir mais nada. Não tenho. Resistir para mim significa aguentar. Aguentar, eu quero existir. Igual eles vivem, os brancos da sociedade, que tem o poder na mão, eles vivem. Eu quero existir igual uma brasileira, como é a brasileira branca. Nem que seja para você trabalhar numa profissão menor, mas eu quero ter e a oportunidade de trabalho que elas têm, porque agora a mulherada negra, quem é? Tem 13 milhões de desempregados. Qual é a maioria que está lá? Nesse perfil de desempregado. Eu não preciso falar não, filha, que eu sou jornalista, eu vivo de observação. Eu não preciso de pesquisa. Eu ando na rua, eu olho. Eu vou no mercado, eu olho. Eu vou no shopping, eu olho. Eu ando vendo ali os trabalhadores na rua, eu olho. Quem são? A maioria. Quem está ali? Eu tenho a manha de entrar nas lojas, no shopping, e pergunto, pouquíssimos negros. Aí pergunto, você está trabalhando aqui? Ah, eu estou. Ainda mais que eu sou negra, né? Eu penso assim, todo mundo me acha que eu tenho cara, fala comigo numa boa, de igual para igual. Aí eu falo assim, você está trabalhando aí na loja? Sem registro. E ainda assim mesmo, a maioria é branca. Eu entro no supermercado, vejo as caixas, assim, a maioria branca, porque negro vai roubar. Você sabe, eu estava no mercado, estava sempre falando com uma menina lá que me atendia, maneira, porque eu procuro os poucos negros para me atender, né? Sou igual o Milton Santos. Se eu não vejo negro, eu saio da loja. Aí eu peguei e falei assim, cadê a menina que estava aqui me servindo? Aí chama ela, aquela moça negra alta, foi demitida. Aí põe lá uma branca no lugar. Quer dizer, essa reforma trabalhista, todas essas reformas que estão sendo feitas, trabalhista, previdência, vai ser todas para prejudicar o negro. E muito. E muito. Na fila dos desempregados, aí você olha, eu não vou. Agora, tem pessoas que precisam fazer. Se eu fosse fazer um trabalho de pesquisa, eu ia pesquisar. Mas a minha pesquisa é o olho nu. Entende? Até no metrô, como que nós somos a maioria, nem no metrô nós não somos a maioria? Por quê? Porque nós estamos desempregados, no subemprego. É igual essa coisa de, como é que fala? Empreendedorismo para o negro. Quem é que pode ser empreendedor nessa faculdade? Eu vou ser empreendedor. Eu vou vender biscoito. Para quem? Se não tem gente, não tem mercado para comprar. Eu venho agora no metrô, eu fiquei boba de tantos músicos maravilhosos tocando dentro do metrô.
que não tem aonde se apresentar. Entrou uns dois desses, depois fora os que estavam ali na escadaria. Quer dizer, o movimento, você vê o movimento social quando você observa. Não adianta você fazer pesquisa por lá na televisão. É mentirosa a pesquisa. Você observa, fala, não tem racismo. Mas não tem racismo? Tá bom, eu vou lá. Sem falar nos shoppings lá da Zona Sul. Uma vez eu fui nesse shopping aqui, como chama esse? Higienópolis. Levei o pretinho que mora na favela, que é amigo do meu netinho. Chegou lá, eles levaram no carrinho. Tchá! Eu estava vendo, eu estava esperando. Eu sou igual a Estevão Maia Maia. Eu quero saber, eu quero que alguém me pegue no racismo. Aí os seguranças, os negros, né, ficaram tudo de olho assim, eu estou vendo, eu falava para minha amiga morrendo de medo, eles vão me pegar e vão chamar nossos meninos a atenção. Ninguém chamou a atenção. Aí tinha até umas pessoas brancas para falar, eu já fui criança também, não sei o quê, entendeu? Porque você tem que afrontar. Porque o shopping lá esse shopping chique que eu falei o nome? Higienópolis. Toda hora tá pondo um menino pretinho para fora. Sim. Então eu não posso me considerar empoderada. Eu ando lá na minha rua, pelo menos 4 mulheres negras loucas. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar com as minhas amigas lá que trabalham no negócio na área da saúde. Eu queria que elas tivessem um local assim que eu pudesse falar com elas e elas pudessem fazer alguma coisa com essas mulheres. Agora, quando eu falo que eu estou empoderada, é porque eu enxergo o meu redor, entendeu? Me pega na pele. Quando eu estou saindo lá do Banco do Brasil, que eu fui ver esse lindo aqui passear, e tem um monte de mulher tudo dormindo lá. A minha última pergunta também para você, a última. Não pode. Não é uma pergunta, na verdade, é uma questão. Você acha que eu deveria ter te perguntado o que faltou te perguntar, assim, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, ou que ninguém nunca te perguntou e que a gente precisa falar sobre a Neuza? O que eu acho, por exemplo, eu tenho uma grande, não é grande, mas eu tinha uma tristeza de ver que as pessoas não reconhecem a minha trajetória. Não só a minha, como de outras mulheres negras. Que a Lélia Gonzalez, antes dela falecer, ela falou isso, que ela não era reconhecida, ela tinha uma grande tristeza porque ela não era reconhecida. A Teresa Santos também me falou isso, que ela não era reconhecida. Então, uma vez, quando eu fui fazer uma palestra no pessoal do Centro Acadêmico ali 11 de agosto, então fica parecendo que esse pessoal, eles descobriram a roda. Não, mas por que essa gente fala como forma que parece que descobriu a roda? Não, mas tem gente lá atrás, eu também não tenho. A nossa geração, ela é fruto de outros movimentos que a gente está lutando, por isso que eu não aguento mais resistir, desde que a gente chegou nesse país. Então a gente precisa pesquisar e reconhecer, como eu falo, quando a gente criou a imprensa negra dentro de um espaço branco, mas o jornal era feito por verso, era feito por negros. Essas páginas que eram feitas por jornalistas negros, eram pautas de negros. Então essa foi uma imprensa negra. Por que às vezes as pessoas vão fazer palestra por aí e não falam nesse ressurgimento da imprensa negra? E que foi. Outro dia eu fui no evento aí, estava lá sentado um pessoal falando do movimento negro e eu assistindo. Eu achei aquilo um absurdo. Sabe? É por isso que o movimento negro não vinga, ele está sempre retrocedendo. Agora foi o pior retrocesso, pior do que o tempo do zumbi, que terminaram com os palmares. Por quê? Porque fica essa briga interna, não vamos chamar ele, porque ele vai tomar o meu lugar, ele sabe mais do que eu. Não, estão preocupados no eu, não com o coletivo. E isso vai tomando conta das pessoas
a cabeça da pessoa, o que está em você, começa a passar para o outro. Não, vira um karma coletivo, que todo mundo tem que pensar que sim. Não, nós somos agora, nós somos o dono da palavra. Esquecem as pessoas que começaram lá atrás.